Rodolfo abandonou Lúcia com um vinhedo que parecia um cemitério de videiras retorcidas. Estas plantas mortas são tudo o que você merece. Ele cuspiu enquanto partia com sua amante. O que ele acreditava ser uma sentença de morte se tornaria a origem de um império vinícola que faria tremer toda a região. Esta é a história de como uma mulher transformou raízes secas em um legado de milhões. O sol de março caía impiedoso sobre o vale do Rio São Francisco, quando Lúcia Fernandes, de 34 anos, desceu da caminhonete segurando sua filha Vitória, de 6 anos, com uma das mãos e carregando Tiago, de 3, no outro braço. Seu marido, Rodolfo, permanecia ao volante com o motor ligado sem olhá-la. Desça as malas do porta-malas, ele ordenou com voz cortante. Lúcia obedeceu em silêncio, sabendo que qualquer palavra poderia piorar o que já era insuportável. As 2 malas gastas que continham toda a roupa dela e dos filhos caíram sobre a poeira da estrada com um ruído surdo. "Mamãe, onde estamos?" perguntou Vitória, olhando ao redor com olhos assustados. Diante deles se estendiam 5 hectares do que alguma vez fora uma vinha próspera. Agora era uma paisagem desoladora de videiras retorcidas e cinzentas, sem uma única folha verde. Os postes de madeira que sustentavam os arames estavam podres, alguns caídos. A terra, rachada por anos de seca e abandono, parecia incapaz de sustentar vida. Ao fundo, mal visível entre as plantas mortas, erguia-se uma pequena construção de taipa com o telhado de zinco enferrujado. As janelas, se alguma vez tiveram vidros, agora eram apenas buracos negros que pareciam olhar vazios para o horizonte. "Papai, estou com sede", gemeu Tiago nos braços de Lúcia. Rodolfo finalmente desligou o motor e desceu do veículo. Tinha 38 anos, mas seu rosto mostrava as marcas do álcool e das noites de excessos. Durante os últimos 6 meses, desde que conhecera Carla na capital, havia se transformado em um estranho. "Esta é a herança que meu tio Heitor me deixou", disse, sinalizando a vinha morta com um gesto amplo. 5 hectares de nada. Videiras que levam 8 anos sem produzir uma única uva. Terra que não vale nem para enterrar mortos. Lúcia olhou ao redor sentindo o coração encolher. Havia escutado mencionar esta propriedade antes, mas Rodolfo sempre falava dela com desprezo, como algo que nem sequer valia a pena visitar. "Música, Rodolfo, o que estamos fazendo aqui?", perguntou com voz trêmula. Ele a olhou com esses olhos que alguma vez a tinham olhado com amor e agora só refletiam desprezo. "Eu te deixo aqui", disse com brutal simplicidade, "com seus filhos e com estas plantas mortas. É tudo o que você merece depois de 11 anos de ser um fardo." As palavras caíram como pedras sobre Lúcia. Vitória começou a chorar baixinho, pressentindo algo terrível no tom de seu pai. "Você não pode estar falando sério", sussurrou Lúcia, embora no fundo soubesse que sim. Os últimos meses tinham sido uma tortura de humilhações, de chegadas tardias com cheiro de perfume alheio, de olhares de ódio onde antes havia afeto. "Estou muito sério", respondeu Rodolfo caminhando para a parte traseira da caminhonete. Começou a jogar coisas no chão sem cuidado. Uma caixa com panelas velhas, alguns lençóis poídos, 2 travesseiros finos, um colchão manchado. "Aqui você tem tudo o que precisa. Uma casa, terra, o céu sobre sua cabeça é mais dó que muitos têm." "Mas não tem água, não tem luz", objetou Lúcia, olhando a construção em ruínas. "Os filhos precisam de comida, precisam ir à escola." "Você deveria ter pensado nisso antes de ser tão inútil", cuspiu Rodolfo. "Durante 11 anos você não fez mais do que cozinhar e limpar. Nunca aprendeu nada útil. Nunca gerou um centavo. Só gastava e gastava." A injustiça das palavras fez com que Lúcia sentisse uma onda de raiva, mas a sufocou. Não era momento de brigar. "E Carla?", perguntou com voz quebrada. "Ela sim vale alguma coisa?" Rodolfo sorriu com crueldade. "Carla tem um salão de beleza na capital, gera dinheiro, tem ambição, sabe o que quer da vida, não é uma parasita que passa o dia esperando que o marido resolva tudo para ela." Vitória soltou a mão da mãe e correu em direção ao pai. "Papai, não nos deixe, por favor, papai." Rodolfo a afastou com um movimento brusco que fez a menina cair sentada na poeira. "Eu não sou mais seu papai", disse sem olhá-la. "Vocês são o passado. Minha nova vida começa hoje." Lúcia correu para levantar Vitória, que chorava desconsoladamente. Tiago, assustado com os gritos, também havia começado a soluçar. "E o divórcio?", perguntou Lúcia, com o que lhe restava de dignidade. "Os papéis",
Meu advogado te enviará para o endereço deste sítio, respondeu Rodolfo subindo de novo na caminhonete. A propriedade está no seu nome desde que meu tio morreu. Não quero nada disso. É seu junto com seu fracasso. Ele ligou o motor. Lúcia deu um passo em direção ao veículo, não por súplica, mas por instinto de preservação. Ao menos nos deixe algum dinheiro, o que seja, para que as crianças possam comer esta semana. Rodolfo tirou sua carteira e atirou. 3 notas pela janela. Caíram esvoaçando na poeira. R$50, disse. É mais do que você vale. Use-os bem. A caminhonete levantou uma nuvem de poeira ao dar a volta e se afastar a toda velocidade. Lúcia ficou ali de pé com seus 2 filhos chorando agarrados às suas pernas. Vendo como o veículo ficava cada vez menor na distância, até desaparecer completamente, o silêncio que caiu depois foi absoluto, quebrado apenas pelos soluços das crianças e o assobio do vento entre as videiras mortas. Era um som desolador, como de lamento. Lúcia se abaixou e recolheu as notas do chão. R$50 não era suficiente nem para 2 dias de comida para 3 pessoas. Mamãe, onde vamos dormir? Essa ainda em Tani? Perguntou Vitória com os olhos inchados de tanto chorar. Lúcia olhou a construção em ruínas, que supostamente seria seu novo lar. Com os filhos pela mão, caminhou lentamente em direção a ela. A varanda de madeira rangeu ameaçadoramente sob seus pés. A porta meio podre se abriu com um empurrão revelando um interior escuro e sufocante. Havia uma única sala grande. O chão de terra estava coberto de excrementos de ratos e teias de aranha. Colgavam do teto como cortinas macabras. Em um canto, os restos do que alguma vez foi uma cama de metal enferrujado. Em outro, um fogão a lenha com a chaminé meio desmoronada. O cheiro era uma mistura de umidade, abandono e morte. Não podemos ficar aqui, disse Vitória, retrocedendo em direção à porta. Mas Lúcia sabia que não tinham alternativa. Seus pais haviam morrido em um acidente 5 anos atrás. Não tinha irmãos. A família de Rodolfo nunca a tinha aceitado realmente e agora menos que nunca. Vamos limpá-lo, disse com uma firmeza que não sentia. Entre os 3 podemos torná-lo habitável. Durante as horas seguintes, enquanto o sol declinava, Lúcia trabalhou como nunca o havia feito. Varreu o chão com um ramo seco que encontrou fora. Tirou os excrementos de rato com suas próprias mãos, contendo-se para não vomitar. Arrastou o colchão que Rodolfo tinha jogado e o colocou no canto menos sujo. Vitória e Tiago a ajudavam como podiam, recolhendo raminhos para fazer uma vassoura improvisada, afastando as teias de aranha maiores. Quando o sol se pôs completamente, Lúcia se deu conta de que não tinham luz. Tampouco tinham água. O registro enferrujado que encontrou fora não funcionava. Mamãe, estou com fome, gemeu Tiago. Lúcia revistou sua bolsa e encontrou 3 bolachas que havia guardado da manhã. As repartiu entre seus filhos e ficou olhando-os comer com uma mistura de amor e desespero. Você não come, mamãe? Perguntou Vitória, oferecendo-lhe um pedaço de sua bolacha. Não estou com fome, meu amor, mentiu Lúcia. A noite caiu rápida e absoluta. Não havia lua. A escuridão era tão densa que Lúcia não podia ver sua própria mão na frente de seu rosto. As crianças, exaustas pelo choro e pelo medo, finalmente dormiram aninhadas contra ela no colchão. Lúcia permaneceu acordada escutando os sons noturnos, o vento entre as videiras mortas, o ranger da madeira podre, os guinchos distantes de algum animal e, sobretudo, escutando as palavras de Rodolfo que se repetiam em sua mente como um disco arranhado. Inútil. Fardo. Você não vale nada. Estas plantas mortas são tudo o que você merece. Música. As lágrimas começaram a fluir silenciosas no princípio, logo em soluços contidos que sacudiam todo o seu corpo. 11 anos de casamento reduzidos a isto. 11 anos de cozinhar suas comidas favoritas, de lavar sua roupa, de esperá-lo acordada quando chegava tarde, de criar seus filhos praticamente sozinha, porque ele sempre estava trabalhando. Realmente não valia nada? Realmente era uma inútil? Lúcia olhou pela janela sem vidro em direção às silhuetas fantasmagóricas das videiras mortas. Na escuridão pareciam esqueletos retorcidos, braços suplicantes estendidos para o céu. Rodolfo lhe havia deixado isto como uma zombaria cruel, como um castigo, como uma demonstração de seu desprezo. Um campo de plantas mortas para uma mulher que, segundo ele, estava igualmente morta por dentro. Mas enquanto olhava essas formas retorcidas na noite, algo começou a mudar dentro de Lúcia. Era pequeno no princípio,
Apenas um lampejo, mas estava ali. Não era esperança ainda. Era algo mais primitivo, mais feroz. Era raiva. Raiva contra Rodolfo por abandoná-las assim. Raiva contra si mesma por ter dependido tanto dele. Raiva contra o Mundó que permitia que um homem descartasse sua família como lixo. Mas, sobretudo, enquanto seus filhos dormiam confiados em seus braços, Lúcia sentiu algo mais. Uma determinação fria e dura, como o gelo. Não daria a Rodolfo a satisfação de vê-la fracassar. Não permitiria que seus filhos crescessem pensando que sua mãe era a mulher inútil que seu pai havia descrito. De alguma maneira, da forma que fosse necessária, sobreviveriam e mais do que sobreviver, prosperariam. Lúcia não sabia nada de vinhedos, não sabia nada de agricultura, mas sabia trabalhar duro, sabia ser criativa com pouco e, sobretudo, sabia que quando uma mãe luta por seus filhos, é capaz do impossível. Enquanto o amanhecer começava a pintar o horizonte de rosa pálido, Lúcia finalmente fechou os olhos. As videiras mortas fora esperavam, testemunhas silenciosas de uma batalha que mal começava. O que Rodolfo não sabia, o que ninguém no vale poderia ter imaginado, era que essas raízes que pareciam mortas ainda tinham vida no profundo da terra e que a mulher que havia abandonado tinha raízes ainda mais profundas. Raízes de aço forjadas em anos de silêncio e sacrifício. A humilhação havia plantado uma semente, mas essa foi só a primeira noite. A verdadeira batalha mal começava. O primeiro raio de sol que atravessou a janela sem vidro despertou Lúcia. Havia dormido apenas 2 horas, mas seu corpo estava tenso, alerta, como se soubesse que não havia tempo para descanso. Vitória e Tiago ainda dormiam aninhados um contra o outro no colchão manchado. Lúcia se levantou com cuidado para não despertá-los e saiu da construção em ruínas. A luz do amanhecer revelava a magnitude completa de sua situação. Os 5 hectares de vinhedo morto se estendiam como um cemitério vegetal. As videiras, plantadas em fileiras perfeitas que alguma vez deveriam ser ordenadas, agora eram só esqueletos cinzentos e retorcidos. Caminhou entre as fileiras tocando as plantas com dedos trêmulos. A casca se desprendia como pele morta. Não havia nem uma única folha verde, nem um broto, nem sinal de vida. Como posso alimentar meus filhos com isto? Murmurou. Seu estômago roncou, lembrando-lhe que ela tampouco havia comido desde o dia anterior. Os 50 reais que Rodolfo havia atirado na poeira eram tudo o que tinham. Necessitava comida, mas também necessitava água. Lembrou-se do registro enferrujado que havia visto na noite anterior. À luz do dia, o encontrou atrás da construção junto ao que parecia ser um antigo tanque de água. Girou a manivela com esforço. Nada, nem sequer um gotejo. O pânico começou a subir por sua garganta. Sem água não poderiam sobreviver nem 2 dias. Tem que haver água em algum lugar, disse a si mesma. Começou a explorar a propriedade com maior atenção. Atrás do tanque enferrujado encontrou uma trilha mal visível, coberta de mato seco. Seguiu-a durante quase 15 minutos com o sol da manhã esquentando suas costas. Então o escutou. Um som suave, quase imperceptível. Água correndo. Apressou o passo, afastando ramos secos. Ali, oculto entre rochas e vegetação silvestre, brotava uma pequena nascente. Não era muito, apenas um fio de água que deslizava entre as pedras, mas era água limpa e fresca. Lúcia caiu de joelhos e bebeu com as mãos, sentindo como a vida voltava ao seu corpo. Chorou de alívio, encheu a garrafa plástica que havia trazido em sua bolsa e regressou correndo à casa. Vitória e Tiago estavam acordados, assustados por não encontrar a mãe. «Mamãe, pensamos que você também tinha ido embora», soluçou Vitória. Lúcia os abraçou com força. «Nunca vou deixá-los. Jamais. Encontrei água. Olhem». Deu-lhes de beber por turnos. A água fresca pareceu devolver-lhes algo de cor a seus rostinhos pálidos. «Estou com fome, mamãe», disse Tiago. Lúcia olhou os 50 reais sobre o colchão. Necessitava fazer esse dinheiro render ao máximo. «Vistam-se. Vamos caminhar até o povoado». Não tinha ideia de quão longe estava o povoado mais próximo, mas havia visto um caminho de terra quando Rodolfo os havia deixado. Caminharam durante 1 hora sob o sol crescente. Tiago começou a se queixar de cansaço e Lúcia teve que carregá-lo. Vitória, sempre mais forte, caminhava ao seu lado em silêncio. Finalmente viram as primeiras casas. Era um povoado pequeno, empoeirado,
com ruas de terra e construções baixas. Um cartaz meio apagado dizia: Petrolina dos Vinhos, população 2.500. A primeira loja que encontraram era uma pequena despensa. Lúcia entrou com os filhos sentindo os olhares curiosos da dona. Uma mulher robusta de uns 50 anos. Bom dia, cumprimentou Lúcia com voz insegura. A mulher assentiu, estudando-a com olhos penetrantes. Com os R$ 50, Lúcia comprou o básico. 1 quilograma de arroz, meio quilo de feijão, um pouco de óleo, sal, 6 ovos e 2 pães. Era comida para 3 ou 4 dias se racionasse bem. É nova no povoado? Perguntou a dona enquanto embrulhava as compras. Sim, senhora. Moro no antigo sítio dos Bezerra, o do vinhedo abandonado. A mulher levantou as sobrancelhas com surpresa. A fazenda do seu Heitor. Aquele lugar está sem ninguém há anos. O velho morreu faz 8 anos e seus sobrinhos nunca quiseram se encarregar. Meu esposo era sobrinho do seu Heitor, explicou Lúcia sentindo vergonha ao dizer a palavra esposo. Ele me deixou a propriedade. A mulher notou algo em seu tom e na forma em que evitava seu olhar. Ele te deixou a propriedade ou te deixou na propriedade? Perguntou com suavidade. Lúcia sentiu que as lágrimas ameaçavam sair. Assentiu sem poder falar. A mulher suspirou. Os homens, disse simplesmente. Sou Marta para o que precisar, e tome isto. Acrescentou um pacote de bolachas e 2 mangas à compra sem cobrar. Não posso aceitar caridade, protestou Lúcia. Não é caridade, é boas-vindas, respondeu Marta. Além disso, se você vai morar naquela fazenda, vai precisar de amigos. O caminho é duro. De regresso, carregando as bolsas e a Tiago, Lúcia se sentia ligeiramente menos desesperada. Tinham comida para uns dias e água da nascente. Era um começo. Essa tarde, enquanto cozinhava arroz com ovo no velho fogão a lenha que conseguiu acender com raminhos secos, Lúcia começou a pensar. Não podia seguir vivendo dia a dia. Necessitava um plano. Depois de comer, deixou os filhos descansando, saiu novamente a explorar a propriedade, desta vez com olhos diferentes, buscando não o que estava morto, mas o que poderia ter valor. Encontrou mais uma construção, meio oculta pelo mato. Era um galpão de zincocom telhado de 2 águas. Dentro, cobertos de poeira e teias de aranha, havia ferramentas, pás enferrujadas, um ancinho, tesouras de poda, baldes furados, arame enrolado. Em um canto protegidas por um plástico velho, havia garrafas de vidro, centenas delas, garrafas de vinho vazias, todas do mesmo tamanho e forma. Lúcia pegou uma e a examinou contra a luz. Estava empoeirada, mas intacta. No vidro gravado lia-se Vinícola Bezerra Petrolina. Uma lembrança vaga voltou a ela. Rodolfo mencionando uma vez que seu tio Heitor havia tido uma pequena vinícola que produzia vinho artesanal, que vendia localmente, mas a seca e logo sua doença haviam acabado com tudo. Música, garrafas de vinho, murmurou. Mas eu não tenho vinho. No dia seguinte, Lúcia regressou ao povoado, desta vez com um propósito específico. Necessitava trabalho. Qualquer coisa que lhe permitisse ganhar dinheiro enquanto pensava em uma solução a longo prazo. Bateu em portas, ofereceu seus serviços para limpar, cozinhar, lavar roupa. A maioria a recusou ou lhe ofereceu salários tão baixos que não valiam o esforço. Foi na praça do povoado onde conheceu seu Arsênio. O ancião estava sentado em um banco alimentando pombas com migalhas de pão. Lúcia se sentou na outra extremidade do banco, esgotada depois de horas de rejeição. Você é a nova na fazenda Bezerra, disse o ancião sem olhar. Lá. Como sabe? Perguntou Lúcia surpresa. Em um povoado de 2.500 habitantes, as notícias voam. Além disso, Marta é minha sobrinha. Ela me contou sobre você. Lúcia assentiu sem saber o que dizer. Heitor Bezerra era meu melhor amigo, continuou seu Arsênio. Trabalhamos juntos nos vinhedos durante 30 anos. Era um mestre aquele velho. Sabia coisas sobre as vides que já ninguém se lembra. As plantas estão realmente mortas? Perguntou Lúcia. Seu Arsênio a olhou pela primeira vez estudando seu rosto com olhos agudos apesar de sua idade. Depende do que você entende por morta. A parte que você vê está seca, sim, mas as raízes, moça, as raízes de uma videira estão esperando. Esperando o quê? Água. Cuidado. Alguém que acredite nelas. O coração de Lúcia se acelerou. Poderiam voltar a produzir? Seu Arsênio encolheu os ombros. Poderiam. Levaria anos,
Muito trabalho e conhecimento que você não tem. O senhor me ensinaria? O ancião a olhou longamente. Por que eu quereria fazer isso? É um trabalho brutal, ingrato. Você poderia fracassar e perder anos de sua vida. Porque eu não tenho mais nada a perder, respondeu Lúcia com uma honestidade que a surpreendeu a si mesma. Meu esposo me deixou por outra mulher, me abandonou nessa fazenda pensando que eu morreria ali. Mas eu tenho 2 filhos que dependem de mim, e essas plantas mortas são a única coisa que eu tenho. Seu Arsênio assentiu lentamente, como se ela tivesse passado por algum tipo de prova. Está bem, irei amanhã cedo. Veremos o que pode ser feito. Essa noite Lúcia cozinhou feijão para ela e os filhos enquanto comiam à luz de uma vela que Marta lhe havia presenteado. Contou-lhes sobre seu Arsênio. As plantas vão viver de novo, mamãe? Perguntou Vitória com esperança nos olhos. Não sei, meu amor, mas vamos tentar. Seu Arsênio chegou ao amanhecer do dia seguinte, montado em uma bicicleta velha. Trazia consigo uma mochila e um bastão. Durante toda a manhã caminharam entre as fileiras de videiras mortas. O ancião parava em cada planta, arranhava a casca com sua navalha, examinava as raízes expostas, murmurava para si mesmo. 30% estão completamente mortas. Anunciou finalmente. É preciso arrancá-las, mas os 70% restantes têm possibilidade. O que precisam? Água constante, poda severa, fertilizante, paciência. Anos de paciência. Lúcia sentiu que sua esperança se desvanecia. Não tenho anos. Preciso alimentar meus filhos agora. Seu Arsênio assentiu. Eu sei. Por isso vou te ensinar outra coisa primeiro. Algo que pode te dar dinheiro mais rápido enquanto as vides se recuperam. Levou-a até o galpão de ferramentas e sinalizou as garrafas de vinho. Sabe fazer geleias? Sim, respondeu Lúcia. Minha avó me ensinou a fazer doces, geleias, conservas de todo tipo. Bem, nestas montanhas crescem goiabas silvestres e mangas. Em 2 meses será a temporada. Você pode colhê-las, fazer geleias e vendê-las em garrafas de vinho com etiquetas bonitas. Os turistas que vêm ao vale as compram por um bom preço. A ideia acendeu na mente de Lúcia como uma faísca. Mas isso é em 2 meses. O que eu faço enquanto isso? Enquanto isso, disse seu Arsênio com um sorriso, você aprende a reviver vides mortas e eu te dou trabalho. Resultou que seu Arsênio tinha um pequeno vinhedo de 3 hectares que ainda produzia. Necessitava ajuda com a poda, a irrigação, a manutenção. Te pagarei R$ 150 por semana, ofereceu. 3 dias de trabalho. Os outros dias você pode trabalhar em sua própria fazenda. R$ 150 semanais. Era pouco, mas era constante. Com isso podiam comer. Aceito, disse Lúcia estendendo a mão. Durante as semanas seguintes, Lúcia dividiu seu tempo. 3 dias trabalhava com seu Arsênio aprendendo tudo o que o ancião sabia sobre vides. Os outros dias trabalhava em sua própria fazenda seguindo suas instruções. O primeiro foi a água. Com a ajuda de seu Arsênio construíram um sistema rudimentar de irrigação. Usaram mangueiras velhas conectadas à nascente. Escavaram canais pequenos. Instalaram gotejadores improvisados com garrafas plásticas furadas. A água começou a fluir em direção às raízes sedentas. Logo veio a poda. Lúcia aprendeu a cortar sem piedade todas as partes mortas, deixando só os troncos principais. Era um trabalho brutal. Suas mãos, pouco acostumadas, se encheram de bolhas que estouraram e sangraram. Vitória lhe trazia a água da nascente. Tiago recolhia os ramos cortados em montes. Trabalhavam juntos como uma equipe pequena, mas firme. 1 mês depois do abandono, os primeiros sinais apareceram. Pequenos brotos verdes emergindo do tronco de uma videira que Lúcia havia estado regando religiosamente a cada dia. Olha, mamãe! Gritou Vitória. Está viva. Lúcia se ajoelhou em frente ao broto, tocando-o com reverência. Era diminuto, frágil, mas era vida. Depois de tantos anos morta, a planta estava despertando. Chorou não de tristeza, mas de alívio e esperança. Durante os meses seguintes, mais brotos apareceram. Não em todas as plantas, mas em suficientes para alimentar sua determinação. Seu Arsênio vinha semanalmente supervisionar o progresso, assentindo com aprovação. Você está fazendo bem, moça. Tem mãos de viticultora. Com seu salário semanal e alguns trabalhos extras que conseguia no povoado, limpando casas ou cozinhando para eventos, Lúcia conseguiu estabelecer uma rotina de sobrevivência. Comprava o básico, economizava cada real que podia.
2 meses depois de sua chegada, quando as goiabas silvestres começaram a amadurecer nas montanhas circundantes, Lúcia e seus filhos passavam as tardes colhendo-as. Enchiam baldes e baldes com as frutas doces e suculentas. Na cozinha de sua pequena casa, que já havia reparado e limpado consideravelmente, Lúcia fervia as goiabas com açúcar que comprava por atacado, preparando geleia como sua avó lhe havia ensinado. As garrafas de vinho da vinícola Bezerra se converteram em potes de geleia. Lúcia as lavava meticulosamente, as esterilizava, as enchia com a conserva quente. Depois, usando papel e marcadores que Vitória trazia da escola, criava etiquetas à mão. Geleias artesanais, vinha renascida. Escrevia com sua melhor letra, produto de Petrolina dos Vinhos. Marta aceitou vender as geleias em sua loja em troca de uma pequena comissão. Na primeira semana vendeu 5 potes, na segunda, 5. Para o final do mês, Lúcia produzia 50 potes semanais e os vendia todos. Ganhava R$300 semanais só com as geleias, além dos 150 de seu Arsênio, R$450 semanais. Era mais dinheiro do que Rodolfo lhe dava para a casa quando viviam juntos. Com esse dinheiro comprou mais ferramentas, materiais para reparar melhor a casa, roupa nova para os filhos, mas sobretudo investiu na vinha, fertilizante orgânico, mais mangueiras para irrigação, tesouras de poda profissionais. As videiras respondiam. Cada semana havia mais brotos, mais folhas. O verde começava a se estender pelas fileiras que antes eram cinzentas. Uma tarde, 3 meses depois do abandono, Lúcia estava trabalhando na vinha quando escutou um veículo se aproximando. Seu coração se acelerou. Seria Rodolfo. Mas não era a caminhonete de seu ex-esposo. Era um automóvel desconhecido. Desceu um homem de uns 45 anos, bem vestido, com aspecto de capital. Boa tarde, cumprimentou. É você, Lúcia Fernandes? Sim, senhor. Em que posso ajudá-lo? Meu nome é Gabriel Mendes. Sou enólogo e dono de uma loja de vinhos na capital. Provei sua geleia de goiaba na loja de Dona Marta. É excepcional. Lúcia sentiu que corava de orgulho. Obrigada, senhor. Quero lhe fazer uma proposta. Poderia produzir 200 potes mensais se eu garantir a compra de todos? 200 potes. Isso significaria multiplicar sua produção por 4. Mais dinheiro, mas também mais trabalho. Quanto pagaria por pote? Perguntou Lúcia, lembrando os conselhos de seu Arsênio sobre negociar. R$12 por pote, e pagaria a metade adiantado. Lúcia fez cálculos mentais rápidos. 200 potes a R$12 cada um. Eram R$2.400 mensais. Uma fortuna. Aceito, disse estendendo a mão. Essa noite, enquanto jantavam lentilhas com linguiça, um luxo que agora podiam se permitir, Lúcia contou aos filhos sobre o contrato. Vamos ser ricos, mamãe? Perguntou Tiago com os olhos brilhantes. Não, meu amor, mas vamos ficar bem. E essas plantas que estavam mortas estão voltando a viver como nós. Seu Arsênio, quando soube, sorriu com orgulho. Sabia que você tinha fibra de lutadora, mas agora vem o interessante. Em 2 anos, se seguir cuidando delas assim, essas vides vão produzir uvas de novo. E quando isso acontecer, você vai ter que decidir o que fazer com elas. O que se faz com uvas? Perguntou Lúcia. O ancião riu. Faz-se vinho, moça. E se você fizer bem, faz-se futuro. Essa noite Lúcia não pôde dormir. Sua mente trabalhava freneticamente. As geleias eram um bom negócio, mas temporal. As vides prometiam algo maior, mais permanente. Pensou em Rodolfo, em como a havia abandonado com desprezo. Estas plantas mortas são tudo o que você merece, havia dito. Mas essas plantas já não estavam mortas, e ela tampouco. 4 meses depois de ter chegado à fazenda desesperada e sem um centavo, Lúcia tinha um ingresso estável, uma casa habitável, filhos que iam à escola com material novo e roupa limpa. Tinha algo mais importante, tinha um propósito. Com os primeiros R$2.400 do Sr. Mendes, Lúcia tomou uma decisão. Comprou garrafas em uma vidraçaria da capital, ampliou sua cozinha improvisando um segundo fogão. Contratou Maria, uma jovem do povoado que necessitava trabalho, para que a ajudasse 3 dias por semana. A produção de geleia se estabilizou. Lúcia cumpria religiosamente com o pedido mensal do Sr. Mendese. Seguia vendendo localmente através de Marta. Mas cada tarde livre, cada domingo, cada momento que podia, dedicava às vides. Regava, podava, fertilizava,
Falava com elas como seu Arsênio lhe havia ensinado. As plantas sentem, lhe havia dito o ancião. Sentem seu carinho, sua dedicação, respondem a isso. E respondiam. As fileiras, que antes pareciam um cemitério, agora mostravam linhas verdes de vida nova. Não todas as plantas haviam sobrevivido, mas as que sim o haviam feito cresciam fortes e vigorosas. Uma tarde, 6 meses depois de sua chegada, seu Arsênio chegou com uma surpresa. Trazia mudas de 3 variedades de uvas diferentes. Estas são videiras-mãe de meu vinhedo, explicou. Syrah, Cabernet Sauvignon e Aragonês. As melhores variedades para este vale. Vamos enxertá-las em suas vides recuperadas. Em 18 meses produzirão suas primeiras uvas de qualidade. O processo do enxerto era delicado, quase cirúrgico. Seu Arsênio lhe ensinou a fazer cortes precisos nas plantas recuperadas, a inserir as mudas, a selá-las com cera especial. Trabalharam durante semanas até completar 200 plantas enxertadas. Era um investimento de tempo e esforço enorme, mas seu Arsênio insistia que valia a pena. Estas variedades produzem uvas premium. Quando as vender, você multiplicará por 10 o que ganharia com uvas comuns. Essa noite, Lúcia calculou. Se 200 plantas produzia-me e vendia as uvas por um bom preço, poderia ganhar o suficiente para viver o ano todo só com uma colheita. Mas seu Arsênio lhe havia plantado outra semente na mente. Por que vender as uvas quando você pode fazer vinho? A ideia era aterradora e emocionante em partes iguais. Não sabia nada de fazer vinho, mas tampouco havia sabido nada de reviver vides, mortas ou fazer negócio com geleias. 6 meses na fazenda que Rodolfo lhe havia deixado como uma zombaria cruel. Haviam-lhe ensinado algo fundamental. Era capaz de aprender qualquer coisa se tivesse suficiente razão para fazer-lo. E tinha as melhores razões do mundo dormidas no quarto ao lado. Com R$ 500 de suas economias, comprou livros sobre vinificação em um sebo na capital. À noite, à luz da lamparina a querosene, estudava enquanto seus filhos dormiam. Aprendia sobre fermentação, clarificação, envelhecimento, sobre taninos e acidez, sobre corpo e buquê. Palavras que nunca havia escutado se tornavam familiares. Seu Arsênio, vendo sua determinação, lhe emprestava livros de sua própria coleção, lhe ensinava segredos que só décadas de experiência podem dar. O vinho não se faz só com uvas, lhe dizia. Se faz com amor, com paciência, com respeito pela terra e pelo tempo. Lúcia absorvia cada palavra, como as raízes de suas vides absorviam a água da nascente. Ao se completarem 8 meses na fazenda, Lúcia se deu conta de algo. Já não pensava em Rodolfo com dor, mas com uma estranha gratidão. Se ele não a tivesse abandonado ali, nunca teria descoberto esta força dentro de si mesma. As plantas que estavam mortas floresciam, e ela, que também havia estado morta por dentro durante anos de casamento insatisfatório, florescia com elas. Uma tarde, enquanto Lúcia ajustava o sistema de irrigação, Vitória correu em direção a ela com uma carta na mão. Mamãe, chegou isto do correio. Lúcia reconheceu o remetente imediatamente. Era do advogado de Rodolfo, os papéis do divórcio. Com mãos que só tremiam ligeiramente, abriu o envelope. Efetivamente eram os documentos de divórcio. Rodolfo pedia a dissolução do casamento. Não pedia nada da fazenda porque, pensou Lúcia com ironia. Acreditava que não valia nada. Havia uma nota escrita à mão. Assine rápido. Carla e eu nos casamos em 2 meses. Lúcia sentiu uma pontada pequena, mas não de dor. Era mais bem pena. Pena pelo homem que havia sido tão cego que havia descartado algo real por algo brilhante. Mas soco. Assinou os papéis essa mesma tarde e os enviou de volta. Você já não é casada com o papai? Perguntou Vitória, que havia visto tudo. Não, meu amor. Já não está triste. Lúcia olhou as fileiras de vides verdes que se estendiam em frente a ela, as garrafas de geleia esperando no galpão, a casa que havia convertido em lar com suas próprias mãos. Não, respondeu com honestidade. Estou livre. E com essa liberdade veio uma determinação ainda maior. Já não trabalhava para sobreviver ao abandono de Rodolfo. Trabalhava para construir algo próprio, algo que ninguém poderia lhe tirar jamais. Com R$ 200 que havia economizado, comprou tinta e renovou a frente de sua pequena casa. Com suas próprias mãos pintou um letreiro que pendurou na entrada do caminho. Vinha renascida, geleias artesanais e futura vinícola.
Seu Arsênio, ao vê-lo, sorriu com lágrimas nos olhos. Heitor estaria orgulhoso de você, moça. Mais orgulhoso do que jamais esteve de seu sobrinho inútil. Essa noite, Lúcia se sentou na varanda de sua casa com uma xícara de chá de ervas que ela mesma havia cultivado. As estrelas brilhavam sobre as vides que já não estavam mortas. O som da água do sistema de irrigação era como uma canção de vida. Havia começado sem nada. Agora tinha pouco em termos materiais, mas tinha muito em termos do que realmente importava. Propósito, independência, a satisfação do trabalho honesto e, o melhor de tudo, tinha um futuro que ela mesma estava construindo, cacho por cacho, pote por pote, dia por dia. 18 meses depois que Rodolfo a abandonara, Lúcia Fernandes se despertou antes do amanhecer como todos os dias. Mas esta manhã era diferente. Era o dia da primeira colheita. As vides enxertadas que seu Arsênio havia trazido, finalmente haviam produzido. Não era uma colheita abundante, apenas 300 kg de uvas entre as 200 plantas que haviam sobrevivido. Mas era o começo de algo grande. Lúcia saiu ao vinhedo com Vitória e Tiago, agora de 8 e 5 anos respectivamente. Seu Arsênio já estava ali junto com Maria, a jovem que ajudava com as geleias, e 3 vizinhos do povoado que haviam se oferecido a ajudar na colheita em troca de um salário justo. Hoje começa a verdadeira história de vinha renascida, anunciou seu Arsênio com solenidade. Durante todo o dia trabalharam cortando os cachos cuidadosamente. As uvas eram perfeitas. O Syrah, com sua cor púrpura intensa, o Cabernet com seus grãos pequenos e concentrados, o Aragonês com seu aroma inconfundível. Lúcia tocava cada cacho com reverência antes de colocá-lo nas caixas. Estas plantas que, 18 meses atrás, pareciam mortas para sempre, agora lhe entregavam seu fruto. Você vai vender as uvas ou vai tentar fazer vinho? Perguntou seu Arsênio quando terminaram a colheita. Lúcia havia estado pensando nessa pergunta durante meses. Vender as uvas lhe daria dinheiro imediato, ao redor de R$3.000. Fazer vinho era um risco enorme. Se fracassasse, perderia toda a colheita. Vou fazer vinho, respondeu finalmente. O senhor me ensinará como. Durante as semanas seguintes, o pequeno galpão que Lúcia havia limpado e acondicionado se converteu em uma vinícola improvisada. Seu Arsênio lhe ensinou o processo passo a passo. Primeiro, a separação e o esmagamento. Separavam as uvas dos talos e as prensavam suavemente para liberar o suco. Lúcia havia comprado uma prensadora manual de segunda mão com suas economias das geleias. O segredo está em não quebrar as sementes, explicava seu Arsênio. Se as quebrar, o vinho será amargo. Vitória e Tiago ajudavam pisando as uvas em tinas grandes, rindo enquanto o suco púrpura lhes manchava os pés. Era trabalho duro, mas também havia alegria nele. Depois veio a fermentação. O mosto, o suco de uva com suas películas, foi depositado em barricas de carvalho que seu Arsênio havia conseguido de uma vinícola amiga que as vendia baratas por estarem velhas. As barricas velhas dão caráter, explicava o ancião. Não sobrecarregam o vinho com demasiado sabor de madeira. Durante 3 semanas o mosto fermentou. Lúcia o revisava 2 vezes por dia, medindo a temperatura, provando o nível de açúcar, assegurando-se de que tudo fosse perfeito. O cheiro da fermentação enchia o galpão, doce e complexo. Era o cheiro da transformação, do simples, se convertendo em algo extraordinário. Enquanto o vinho fermentava, Lúcia continuava com seu negócio de geleias, que agora era próspero. Havia ampliado sua linha de produtos, além de goiabas, fazia geleias de manga, de maracujá, de pêssego. Vendia a 4 lojas em diferentes povoados do Vale e ao Sr. Mendes na capital. Seus ingressos mensais pelas geleias haviam alcançado os R$5.000. Era dinheiro suficiente para viver confortavelmente e seguir investindo na vinha. Com parte desses lucros, Lúcia havia contratado 2 trabalhadores permanentes. Pedro, um homem de 50 anos que havia trabalhado toda a sua vida em vinhedos, e seu filho Jair, de 23, que acabava de regressar da capital sem encontrar trabalho. Preciso de ajuda para expandir a vinha, lhes havia explicado. Quero plantar outros 3 hectares com as variedades que melhor funcionaram. Pedro, com sua experiência, se converteu em um mestre inestimável. Lhe ensinou a Lúcia técnicas de poda que seu Arsênio não conhecia. Métodos modernos de controle de pragas sem químicos, formas de maximizar a produção sem sacrificar qualidade. A senhora tem olho para isso, dona Lúcia, lhe dizia Pedro.
Não muitos conseguem o que a senhora conseguiu em tão pouco tempo. Jair, mais jovem e forte, se encarregava do trabalho físico pesado, cavar, instalar novos sistemas de irrigação, construir estruturas de suporte para as novas plantas. Entre os quatro, Lúcia, Pedro, Jair e Maria. Mas a ajuda ocasional de seu Arsênio, vinha renascida, começou a se transformar de uma operação de sobrevivência em um negócio real. Quando o vinho completou sua fermentação primária, chegou o momento da trasfega, separar o vinho das películas e passá-lo a outras barricas para a fermentação secundária. Lúcia provou o vinho jovem. Era áspero, imaturo, mas tinha potencial. Podia sentir a promessa do que poderia se converter com tempo e cuidado. Não está mal para sua primeira vez, disse seu Arsênio depois de prová-lo. Com 6 meses de envelhecimento em barrica poderia ser vendável. Mas Lúcia havia aprendido algo durante estes meses de trabalho incessante. As coisas boas requerem paciência. Darei 1 ano completo de envelhecimento, decidiu. Quero que seja excepcional, não só vendável. Durante os meses seguintes, enquanto o vinho descansava nas barricas, Lúcia se focou em expandir o vinhedo. Com a ajuda de Pedro e Jair, plantaram outras 300 videiras nos hectares que haviam estado vazios. Desta vez, não teve que esperar anos para ver resultados. As novas plantas, bem cuidadas desde o princípio com irrigação constante e fertilização adequada, cresceram rapidamente. O negócio de geleias também seguia crescendo. Lúcia havia inovado criando combinações únicas. Goiaba com vinho tinto, manga com amêndoas, pêssego com lavanda. Os potes se vendiam tão rápido que mal podia manter o ritmo de produção. Preciso ampliar a cozinha, lhe disse a seu Arsênio um dia, e contratar mais ajuda. Com um pequeno empréstimo que o Banco do Povo lhe concedeu, baseando-se em seus ingressos demonstráveis dos últimos 18 meses, Lúcia construiu uma cozinha industrial pequena, mas funcional. Comprou fogões a gás, panelas grandes de aço inoxidável, um sistema de esterilização profissional para as garrafas, contratou 2 mulheres mais do povoado, Rosa, de 40 anos, excelente cozinheira, e sua irmã Ana, de 35, meticulosa com o engarrafamento e rotulagem. De repente, Vinha Renascida empregava 6 pessoas de maneira permanente: Maria, Rosa, Ana, Pedro, Jair e Lúcia mesma. Em um povoado pequeno como Petrolina dos Vinhos, 6 empregos eram significativos. Você está mudando o povoado, lhe disse Marta um dia em sua loja. Estas mulheres têm dignidade agora, dinheiro próprio. Suas famílias estão melhores. Lúcia não havia pensado nesses termos, mas era verdade. Rosa usava seu salário para enviar sua filha à escola secundária na capital. Ana estava economizando para arrumar a casa de sua mãe enferma. Maria, a primeira que havia contratado, agora era sua mão direita e ganhava o dobro do que ganhava em seu trabalho anterior limpando casas. O sucesso trazia novos desafios. Os envios de geleia se faziam mais complexos. Lúcia necessitava um veículo próprio em lugar de depender do caminhão de Pedro que emprestava ocasionalmente. Com parte de suas economias mais outro empréstimo do banco. Comprou uma caminhonete usada, mas funcional. Não era bonita. Tinha 12 anos e mais de 200 mil quilômetros. Mas o motor funcionava bem. Meu primeiro veículo próprio, pensou Lúcia enquanto assinava os papéis. Aos seus 36 anos nunca havia tido algo em seu nome. Algo que fosse só seu. Quando Rodolfo a havia abandonado, ela não tinha nada. Nem dinheiro, nem propriedade, nem sequer uma conta bancária própria. Tudo estava em nome dele. Agora tinha uma fazenda em crescimento, um negócio estabelecido, empregados, uma caminhonete e, o mais importante, tinha confiança em si mesma. Aos 2 anos de ter chegado à fazenda, Lúcia organizou uma pequena celebração. Convidou todos seus empregados, seu Arsênio, Marta e algumas pessoas do povoado que a haviam ajudado. Há 2 anos cheguei aqui com meus filhos e R$50, disse diante do pequeno grupo reunido em sua vinha. Me deixaram para morrer em um lugar morto, mas estas plantas me ensinaram algo. O que parece morto, às vezes só está esperando uma oportunidade para renascer. Fez uma pausa emocionada. Obrigada a todos os que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava. Este sucesso é de todos nós. Seu Arsênio, com lágrimas nos olhos, levantou sua taça de suco de uva por Lúcia, que converteu pedras em pão e morte em vida. Mas o verdadeiro momento de triunfo chegou 3 meses depois, quando o vinho completou 1 ano de envelhecimento.
Seu Arsênio e um enólogo amigo seu chegaram para a prova oficial. O momento da verdade. Depois de tantos meses de trabalho, saberia se seu primeiro vinho era bom ou simplesmente um custoso experimento falido. Abriram a primeira barrica e encheram 3 taças. Lúcia observou a cor do vinho, vermelho rubi profundo com reflexos violáceos. Bonito, mas a cor não era suficiente. Seu Arsênio cheirou primeiro movendo a taça em círculos. Sua expressão era inescrutável. Logo provou, deixando que o vinho se estendesse por sua boca. Mastigou, considerou, engoliu. O silêncio parecia eterno. Lúcia, disse finalmente, isto é muito bom. Muito bom. O enólogo assentiu com entusiasmo. Tem complexidade, estrutura, bom tanino. Com outro ano de garrafa poderia ser excepcional. Quanto pensa produzir? Lúcia fez cálculos mentais. Desta primeira colheita tirei 300 garrafas. Mas no ano que vem, com as plantas já estabelecidas, calculo que posso produzir 2.000. Eu as compro todas, disse o enólogo sem duvidar. A R$150 a garrafa para as deste ano, dado seu volume limitado. A R$80 para a produção do ano que vem. Lúcia sentiu que as pernas lhe tremiam. 300 garrafas a R$150 eram R$45.000. 2.000 garrafas a R$80 seriam R$160.000. Era mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. Preciso pensar, respondeu recordando as lições de seu Arsênio sobre não parecer desesperada nas negociações. O enólogo sorriu respeitando sua postura. Claro, mas minha oferta é séria. Um vinho como este de uma vinícola artesanal pequena com uma boa história por trás se venderá muito bem na capital. Essa noite Lúcia discutiu a oferta com seu Arsênio. É um bom preço, admitiu o ancião. Mas você poderia obter mais se vender diretamente a restaurantes e lojas especializadas. Claro, isso requer mais trabalho, mais viagens, mais risco. Quanto mais eu poderia obter? Talvez R$200 por garrafa para as primeiras 300. São limitadas, exclusivas. Para as seguintes colheitas depende de como construir sua marca. Lúcia decidiu dividir sua estratégia. Venderia 200 garrafas da primeira colheita ao enólogo a R$150 cada uma. Música. Isso lhe daria R$30.000 imediatos. As outras 100 as reservaria para a venda direta através de contatos que estava desenvolvendo. Com o dinheiro da venda, Lúcia tomou decisões importantes. Primeiro, pagou completamente seus empréstimos bancários. Segundo, aumentou os salários de todos seus empregados em 20%. Terceiro, investiu R$15.000 em equipamento melhor para a vinícola, mais barricas, uma prensadora elétrica, um sistema de temperatura controlada para a fermentação. O resto o economizou para capital de trabalho, mas sua maior investimento não foi monetário. Lúcia decidiu que necessitava educação formal. Através de seu Arsênio se inscreveu em um curso de enologia e viticultura por correspondência que oferecia uma universidade da capital. Cada noite, depois que os filhos dormiam, estudava química do vinho, biologia da videira, técnicas de vinificação, marketing de produtos premium. Absorvia conhecimento como suas vides absorviam água. Durante o dia aplicava o aprendido, experimentava com diferentes tempos de fermentação, provava técnicas de poda que havia lido nos manuais, tomava notas meticulosas sobre cada decisão e seu resultado. O negócio de geleias continuava sendo sólido, gerando entre R$6.000 e R$8.000 mensais, dependendo da temporada. Mas Lúcia sabia que o futuro real estava no vinho. Com as novas plantas amadurecendo, calculava que em 2 anos mais teria 5 hectares em plena produção. Isso significaria ao redor de 10.000 garrafas anuais, se tudo corresse bem. Preciso pensar maior, lhe disse a seu Arsênio um domingo enquanto passeavam pelo vinhedo. O que tem em mente? Uma vinícola de verdade. Não só um galpão adaptado, um espaço onde possa receber visitantes, fazer provas, vender diretamente, turismo enológico. Seu Arsênio assentiu pensativo. É uma boa ideia. O vale está atraindo cada vez mais turistas, mas você precisará de investimento sério para isso. Lúcia havia estado pensando precisamente nisso. Com seus ingressos atuais e um bom plano de negócios, poderia qualificar-se para um empréstimo maior. Passou 3 meses preparando um plano de negócios detalhado, projeções de produção, análise de mercado, orçamentos de construção, estratégias de marketing. O escreveu tudo à mão primeiro.
Logo o levou para a capital para que o passassem a computador. Quando se apresentou no banco com seu plano, o gerente a olhou com ceticismo. Senhora Fernandes, está pedindo 100 mil reais. É muito dinheiro. É um investimento, não um gasto. Respondeu Lúcia com a confiança que havia desenvolvido. Como verá em meu histórico, sempre paguei pontualmente meus empréstimos anteriores. Meu negócio gera ingressos demonstráveis e o potencial de crescimento é enorme. Lhe mostrou contratos firmados com lojas para as geleias, o acordo com o enólogo para comprar sua seguinte colheita, cartas de recomendação de seu Arsênio e outros viticultores da região que agora a respeitavam. O gerente revisou os documentos durante meia hora. É um plano sólido, admitiu finalmente. Mas 100 mil reais é muito. Posso aprovar 60 mil. Lúcia havia esperado essa resposta. De fato, havia inflado um pouco sua solicitação sabendo que a reduziriam. 60 mil funciona, disse. Com minhas economias atuais de 20 mil, terei os 80 mil que realmente necessito. Saiu do banco com a aprovação do empréstimo, sentindo-se invencível. 2 anos e meio atrás, havia entrado em um banco similar, com 50 reais no bolso. Agora saía com a promessa de 60 mil reais para fazer crescer seu negócio. A construção da nova vinícola começou um mês depois. Não seria nada luxuoso, mas seria funcional e apresentável. Um edifício de taipa e madeira com espaço para 20 barricas, uma sala de prova, uma pequena loja e uma área de produção separada das geleias. Pedro, Jair e 2 pedreiros do povoado trabalharam durante 4 meses. Lúcia supervisionava cada detalhe, assegurando-se de que se fizesse bem. Enquanto isso, a colheita do 3º ano chegou. Desta vez foram 100 kg de uvas, 4 vezes mais do que a primeira colheita. Com seu novo equipamento e conhecimento melhorado, Lúcia produziu 300 garrafas de vinho, mas além disso fez algo novo. Um vinho rosé com as uvas aragonês e parte da Syrah, um vinho fresco e frutal perfeito para o verão. O rosé foi um sucesso imediato. O vendeu a 60 reais a garrafa e se esgotou em 3 meses. Produziu 500 garrafas e vendeu todas. Você tem talento para isso, lhe disse o enólogo que comprava sua produção. Não só para fazer vinho, mas para entender o mercado. O rosé foi uma jogada inteligente. Para quando a nova vinícola esteve terminada, Vinha Renascida era já um nome conhecido na região. Os restaurantes da capital pediam seu vinho. As lojas especializadas queriam suas geleias exclusivas. Os turistas que passavam pelo vale perguntavam onde podiam comprar esse vinho da mulher que ressuscitou a vinha morta, porque essa história também havia se estendido. Como Rodolfo havia abandonado Lúcia com uma vinha morta pensando que fracassaria, como ela havia convertido esse abandono em triunfo. As pessoas amavam essa narrativa, e Lúcia, com os conselhos de marketing que havia aprendido em seu curso, a usou inteligentemente. Cada garrafa levava uma etiqueta que contava a história brevemente. Das cinzas do abandonado, renasce a vida. Inaugurou oficialmente a vinícola no 3º aniversário de sua chegada à fazenda. Convidou jornalistas locais, blogueiros de vinho, proprietários de lojas gourmet, donos de restaurantes. Mais de 50 pessoas assistiram. Seu Arsênio, agora de 78 anos, mas ainda lúcido e forte, deu um discurso emotivo. Há 3 anos. Esta mulher chegou aqui com nada mais que 2 filhos assustados e uma determinação que eu nunca havia visto. Me perguntou se podia reviver plantas que levavam 8 anos mortas. Eu lhe disse que talvez se trabalhasse duro, mas ela fez muito mais do que isso. Criou vida onde havia morte, criou esperança onde havia desespero, criou um negócio onde havia só ruínas. Lúcia, de pé junto a ele com Vitória, e Tiago a seu lado, sentiu lágrimas de orgulho e gratidão. Quando foi sua vez de falar, manteve seu discurso breve. Quando me deixaram aqui há 3 anos, pensaram que estas plantas mortas eram a única coisa que eu merecia. Resultou ser o maior presente de minha vida. Me obrigaram a descobrir quem realmente sou, e sou muito mais do que jamais imaginei. Os aplausos ressoaram no pequeno vale. Essa noite, depois que todos se foram, Lúcia se sentou sozinha na sala de prova que havia construído. As paredes estavam decoradas com fotografias de antes e depois. A vinha morta e cinzenta, a vinha verde e exuberante, a casa em ruínas, a vinícola nova. Em 3 anos havia passado de 0 a gerar ingressos anuais de aproximadamente 250 mil reais entre geleias e vinho. Empregava 8 pessoas permanentemente e outras 5 temporariamente durante colheita e alta produção.
Mas mais do que os números, o que a enchia de satisfação era o respeito. Já não era a abandonada, a vítima, a pobre mulher que seu marido havia descartado. Era Lúcia Fernandes, vinicultora, empresária, mãe solteira, de sucesso. Seus filhos estavam felizes e sãos. Vitória, agora de 10 anos, falava de estudar enologia quando crescesse. Tiago, de 7, já sabia distinguir as diferentes variedades de uvas. Viviam em uma casa confortável com água corrente, eletricidade, aquecimento no inverno. Os filhos iam a uma escola particular pequena, mas boa, no povoado. Tinham roupa nova, brinquedos, oportunidades. Tinham um futuro, e esse futuro que Lúcia havia construído com suas próprias mãos, com sua determinação inquebrantável, ninguém poderia tirá-lo jamais. O que não sabia era que seu passado estava a ponto de regressar e que teria que enfrentar o homem que a havia abandonado, mas desta vez, desde uma posição de força absoluta. A caminhonete levantou poeira no caminho de entrada à vinha renascida. Lúcia estava no vinhedo supervisionando a poda de inverno junto a Pedro quando escutou o motor. Não reconheceu o veículo. Uma caminhonete Toyota branca, mais nova do que a sua, mas com evidentes sinais de descuido. "Espera visitas, dona Lúcia?" perguntou Pedro. "Não", respondeu ela tirando as luvas de trabalho enquanto caminhava em direção à entrada. A caminhonete parou em frente à vinícola nova. Do lado do motorista desceu um homem que Lúcia levou vários segundos para reconhecer: Rodolfo. Mas não o Rodolfo arrogante e bem vestido que a havia abandonado 3 anos e meio atrás. Este homem estava emagrecido, com a roupa amassada e suja. Havia perdido peso, muito peso. Seu cabelo, antes sempre bem penteado, estava longo e despenteado. Tinha barba de vários dias e olheiras profundas. Do lado do passageiro desceu uma mulher que Lúcia supôs ser Carla. Também parecia mal, com a maquiagem escorrida e uma expressão de tédio no rosto. Lúcia parou a 10 metros deles, observando-os com uma calma que a surpreendeu a si mesma. Não sentia dor nem raiva, só uma curiosidade distante, como se estivesse vendo estranhos. "Lúcia", disse Rodolfo. Sua voz soava rouca, quebrada. "Rodolfo", respondeu ela com neutralidade. Ele olhou ao redor absorvendo as fileiras de vides verdes e ordenadas, a vinícola nova com seu letreiro profissional, a casa renovada ao longe, a caminhonete de Lúcia estacionada perto. "Isto é, não posso crer que seja o mesmo lugar." "Não é", disse Lúcia simplesmente. Carla se aproximou de Rodolfo agarrando seu braço com uma familiaridade que já não provocava nenhuma emoção em Lúcia. "Esta é a fazenda?" perguntou Carla com voz aguda. "Você disse que estava abandonada, que não valia nada." "Estava quando a deixei", murmurou Rodolfo sem deixar de olhar tudo com olhos incrédulos. Lúcia cruzou os braços. "O que querem?" "Estou ocupada." Rodolfo passou a mão pelo cabelo em um gesto nervoso que Lúcia recordava de quando tinham problemas de dinheiro em seu casamento. "Preciso falar com você a sós." Carla protestou, mas Rodolfo lhe fez um gesto para que esperasse na caminhonete. A mulher obedeceu de má vontade, lançando a Lúcia um olhar de ódio. Quando estiveram sós, Rodolfo deu um passo em direção a Lúcia. "Podemos sentar em algum lugar?" Lúcia o conduziu à sala de prova, onde havia uma mesa pequena com cadeiras. Da janela podia-se ver todo o vinhedo se estendendo em direção às montanhas. Sentaram-se um em frente ao outro. Rodolfo olhava a mesa incapaz de sustentar o olhar dela. "Escutei coisas sobre você", começou. "Sobre este lugar. Não podia crer nelas, então vim ver com meus próprios olhos." "E então?" perguntou Lúcia sem emoção. "É incrível o que você conseguiu. As vides estão vivas. A vinícola, o negócio. Me disseram no povoado que você gera bons ingressos, que emprega gente." "Assim é." Rodolfo finalmente a olhou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Lúcia, eu cometi o pior erro de minha vida. Vários, eu diria", respondeu ela com uma frieza que o fez estremecer. "Eu sei. Fui um idiota, um cego. Te abandonei a você e a nossos filhos neste lugar pensando que morreriam aqui. Acreditei que em um mês você estaria me implorando para que voltasse, mas não o fez. Não. E em lugar disso você construiu tudo isto. Fez um gesto abrangendo tudo. Enquanto eu..." Sua voz quebrou. Lúcia esperou em silêncio. "Enquanto eu perdi tudo", continuou Rodolfo, "o salão de beleza de Carla fracassou 6 meses depois que nos juntamos. Resultou que estava cheio de dívidas que ela havia me ocultado. Tive que vender minha caminhonete para pagá-las.
Depois perdi meu trabalho porque comecei a beber demasiado. Fez uma pausa limpando as lágrimas com o dorso da mão. Carla me deixou há 2 meses, quando se deu conta de que já não tinha dinheiro. Se foi com outro, um que sim tem que lhe oferecer. Perdi o apartamento onde vivíamos. Estive dormindo na caminhonete de um amigo que me empresta. Lúcia escutava sem mostrar nenhuma emoção. Uma parte dela, a parte que havia amado este homem durante 11 anos, sentia uma pontada de pena, mas era só isso, uma pontada pequena e distante. Por que me contaste, Rodolfo? Ele a olhou com desespero. Porque preciso de ajuda, preciso de um lugar onde ficar, um trabalho, algo. Estou na rua, Lúcia. Não tenho para onde ir. Aí estava. A verdadeira razão de sua visita. Não havia vindo por arrependimento genuíno, mas por necessidade. E pensou que podia voltar aqui? Disse Lúcia. Não era uma pergunta. Sei que não tenho direito a pedir nada. Eu sei, mas pensei que talvez pelos anos que estivemos juntos, por nossos filhos. Nossos filhos, interrompeu Lúcia. E pela primeira vez sua voz mostrou emoção. Era fúria fria. Se refere aos filhos que você abandonou há 3 anos e meio? Os filhos aos quais você não enviou um único centavo em todo este tempo? Os filhos que choraram durante meses perguntando por que seu pai não os queria. Rodolfo abaixou a cabeça envergonhado. Fui um mau pai, eu sei, mas eu mudei, Lúcia. Toquei o fundo do poço. Agora entendo o que perdi. Nesse momento, a porta da sala de prova se abriu. Vitória entrou de regresso da escola. Agora tinha 11 anos, alta para sua idade, com o cabelo longo preso em um rabo de cavalo. Parou ao ver Rodolfo. Papai, disse com voz insegura. Rodolfo se pôs de pé rapidamente. Vitória, minha menina, olha como você cresceu. Tentou se aproximar para abraçá-la, mas Vitória retrocedeu instintivamente em direção à mãe. O que você faz aqui? Perguntou a menina. A frieza na voz de sua filha de 11 anos golpeou Rodolfo como um tapa. Vim ver como estavam. Senti muita falta de vocês. Nós não sentimos sua falta, respondeu Vitória com uma honestidade brutal. Mamãe disse que você foi embora porque não nos queria, que encontrou alguém melhor. Não é certo, eu cometi um erro terrível, mas sempre os amei. Vitória olhou para a mãe buscando orientação. Lúcia assentiu levemente, dando-lhe permissão para dizer o que pensava. Se nos quisesse, não nos teria deixado aqui sem nada. Mamãe teve que trabalhar muito duro para nos dar de comer. Chorou muitas noites pensando que não poderíamos sobreviver. Mas fizemos isso sem você. A voz de Vitória tremia, mas se mantinha firme. Agora temos uma casa bonita, comida suficiente, vamos a uma boa escola. Mamãe construiu tudo isso sozinha. Não precisamos que você volte agora que se deu mal com sua namorada. Rodolfo se deixou cair na cadeira, derrotado pelas palavras de sua própria filha. Vá buscar seu irmão, lhe disse Lúcia suavemente a Vitória. Preciso terminar de falar com seu pai. Quando a menina se foi, Rodolfo soluçava com a cabeça entre as mãos. Até minha própria filha me odeia. Não te odeia, disse Lúcia. Só é honesta sobre como você a fez se sentir. Se levantou e caminhou em direção à janela olhando seu vinhedo. Música. Sabe qual é a ironia de tudo isto, Rodolfo? Você me abandonou aqui pensando que estas plantas mortas eram uma sentença, que eu era tão inútil que nem sequer poderia sobreviver. Me disse que este lugar era tudo o que eu merecia. Se voltou para olhá-lo. Você tinha razão. Este lugar era exatamente o que eu merecia. Eu merecia a oportunidade de descobrir que podia fazer coisas incríveis, quando deixava de esperar que um homem me resolvesse a vida. Eu merecia um lugar onde pudesse construir algo meu com minhas próprias mãos, com meu próprio esforço. Rodolfo levantou a vista com o rosto molhado de lágrimas. Lúcia, por favor, só te peço uma oportunidade. Música. Posso trabalhar aqui no que for. Eu entendo de vinhedos. Meu tio me ensinou quando era jovem. Não precisa me pagar muito, só me dê um lugar para dormir e comida. Lúcia o estudou em silêncio. Este homem destroçado em frente a ela havia sido seu esposo durante 11 anos. Havia sido o pai de seus filhos. Uma parte dela, muito pequena, sentia compaixão, mas uma parte maior, mais forte. Recordava as noites de fome. Recordava seus filhos chorando. Recordava as palavras cruéis. Você é uma inútil que não serve para nada. Não, disse finalmente Lúcia, por favor. Não, repetiu com mais firmeza. Não vou te dar trabalho. Não vou te dar um lugar onde ficar. E vou te explicar por quê. Sentou-se de novo em frente a ele. Se eu te der trabalho agora, você estaria aqui por necessidade,
não por genuíno arrependimento. Trabalharia ressentido me vendo diariamente no lugar que você desprezou e que eu converti em sucesso. Isso não seria bom para nenhum de nós dois. Fez uma pausa. Além disso, meus filhos, Vitória já te disse o que sente. Tiago é menor, mas também se lembra. Não vou forçá-los a te ver todos os dias quando claramente não estão prontos para isso. Mas eu não tenho para onde ir, gemeu Rodolfo. Lúcia abriu sua bolsa e tirou R$ 500. Os pôs sobre a mesa. Isto é suficiente para que você alugue um quarto no povoado por um mês, para que coma. Há trabalho nas outras vinícolas do vale se você realmente quer trabalhar. Seu Arsênio sempre precisa de gente para a temporada de poda. Rodolfo olhou o dinheiro, mas não o tocou. Isso é tudo. R$ 500 e você me expulsa. É mais do que você me deixou, respondeu Lúcia sem emoção. E eu não estou te expulsando. Você nunca esteve aqui. Este lugar não é seu. Nunca foi. Eu o herdei de seu tio. Eu o converti em algo valioso com meu trabalho. Você só é um visitante. Se pus de pé. Quanto a nossos filhos, se realmente mudou, se realmente quer ser parte de suas vidas, terá que ganhar esse direito. Não com palavras nem com lágrimas, mas com ações constantes durante meses, talvez anos. Caminhou em direção à porta e a abriu. Mas isso terá que acontecer em seus próprios termos, não morando aqui sob meu teto, dependendo de minha caridade. Rodolfo se levantou lentamente. Derrotado, tomou os R$ 500 da mesa. Alguma vez poderá me perdoar? Perguntou com voz quebrada. Lúcia o pensou por um momento. Eu já te perdoei, Rodolfo. Te perdoei faz tempo. Mas te perdoar não significa esquecer o que você fez. Não significa te resgatar das consequências de suas decisões. Não significa te dar um lugar na vida que construí depois que me deixou para morrer. Olhou-o diretamente nos olhos. Você escolheu abandonar sua família por uma mulher que resultou não ser o que esperava. Eu escolhi tomar o que me deixou e converter em algo extraordinário. Agora ambos vivemos com nossas escolhas. Rodolfo assentiu lentamente, compreendendo que não havia volta atrás. Adeus, Lúcia. Adeus, Rodolfo. O viu caminhar em direção à caminhonete onde Carla esperava. Escutou a discussão entre eles, embora não pôde distinguir as palavras. Viu a caminhonete dar a volta e se afastar, levantando poeira no caminho. Pedro se aproximou do vinhedo. Tudo bem, dona Lúcia? Tudo bem, Pedro. Era só um fantasma do passado. Essa noite, depois de deitar os filhos, Lúcia saiu à varanda de sua casa com uma taça do vinho que havia produzido esse ano. As estrelas brilhavam sobre o vinhedo, mais belas do que nunca. Seu Arsênio chegou em sua bicicleta, como fazia às vezes à noite. Marta me contou que Rodolfo esteve aqui, disse o ancião sentando-se junto a ela. Veio pedir ajuda. Eu lhe disse que não. Como se sente com essa decisão? Lúcia pensou cuidadosamente antes de responder. Em paz, há 3 anos. Se tivesse voltado, provavelmente o teria aceitado de volta porque tinha medo, porque acreditava que precisava dele, porque não sabia que podia fazer isto sozinha, sinalizou o vinhedo com sua taça. Mas agora sei a verdade. Não só posso fazer sozinha, posso fazer melhor sozinha. Não preciso de um homem que me resgate ou me complete. Já estou completa. Seu Arsênio assentiu com satisfação. Heitor me disse uma vez que a melhor vingança contra quem te subestima é o sucesso rotundo. Você conseguiu isso, moça. Não o fiz por vingança, disse Lúcia. Fiz por sobrevivência primeiro, por meus filhos segundo e finalmente por mim mesma. Rodolfo era irrelevante em todo o processo. Bebeu de seu vinho saboreando-o. Embora devo admitir que vê-lo assim destruído por suas próprias decisões enquanto eu prospero tem certa justiça poética. Acha que voltará? Lúcia encolheu os ombros. Talvez, mas se o fizer, a resposta será a mesma. Este é meu lugar agora, minha vida, meu sucesso. Ele já não tem cabida aqui. Durante as semanas seguintes, Lúcia escutou notícias de Rodolfo através do povoado. Havia conseguido trabalho temporário em uma vinícola grande, limpando barricas e fazendo trabalhos básicos. Alugava um quarto pequeno na pensão de Dona Mercedes. Aparentemente havia deixado de beber. Vitória perguntou se podia vê-lo. Quer? Perguntou Lúcia surpresa. Não sei, respondeu a menina. Estou zangada com ele ainda, mas também é meu pai. Me pergunto se realmente mudou. Lúcia abraçou sua filha. Se quiser vê-lo, pode, mas em seus termos, não nos dele. Você decide quando, onde e por quanto tempo. E se em qualquer momento se sentir incomodada, nós vamos. Organizaram um encontro na praça do povoado,
em território neutro. Rodolfo chegou pontual, limpo, sóbrio. Lúcia ficou perto, mas lhes deu espaço a Vitória e Tiago para falar com seu pai. A conversação foi torpe, dolorosa. Os filhos não sabiam o que lhe dizer. Rodolfo tentava demasiado, prometendo coisas que Lúcia sabia que não poderia cumprir. Depois de meia hora, Vitória lhe disse à sua mãe que queria ir embora. No caminho de regresso, a menina estava calada. "Está bem, meu amor?" perguntou Lúcia. "É estranho", disse Vitória finalmente. "Eu me lembrava do papai como alguém grande, forte, importante, mas hoje o vi e só é um homem triste, pequeno." Lúcia assentiu compreendendo. As pessoas que nos machucam frequentemente parecem maiores em nossa memória do que na realidade. Você acha que alguma vez possa perdoá-lo de verdade? Isso depende de você, meu amor, e dele. O perdão se ganha com ações, não com palavras. Tiago, que havia estado calado, falou de repente. "Eu não preciso dele. Tenho seu Arsênio e Pedro e Jair. Eles me ensinam coisas e me tratam bem. Não preciso de alguém que foi embora e só voltou porque se deu mal." A sabedoria nas palavras de seu filho de 7 anos fez com que Lúcia sentisse um nó na garganta. Seus filhos haviam crescido fortes apesar de tudo, talvez inclusive por causa de tudo. Um mês depois da visita de Rodolfo, Lúcia recebeu uma carta dele. Era curta, escrita à mão com letra irregular. "Lúcia, sei que não tenho direito a te pedir nada mais, mas quero que saiba que você tem razão em tudo. Fui um covarde, um idiota, um mau pai e pior esposo. Ver o que você construiu com as ruínas que te deixei me ensinou mais sobre meu próprio fracasso do que qualquer outra coisa. Não vou te incomodar mais, mas quero que saiba que estou trabalhando em ser melhor. Não para que me perdoe, não para voltar à sua vida, mas porque finalmente entendo que devo fazê-lo por mim mesmo. Cuide de nossos filhos. São afortunados de ter você, Rodolfo." Lúcia leu a carta uma vez e depois a guardou em uma gaveta. Não respondeu. Não havia nada que dizer. Essa tarde, enquanto revisava as novas plantas que haviam chegado para expandir o vinhedo a 7 hectares, Lúcia se deu conta de algo importante. Já não pensava em Rodolfo com dor, raiva ou inclusive satisfação por sua queda. Simplesmente não pensava nele em absoluto. Música. Havia se convertido em uma nota de rodapé na história de sua vida, não em um capítulo importante. A história real era esta: uma mulher, seus 2 filhos e uma vinha que se recusou a permanecer morta. E essa história apenas estava começando 7 anos depois que Rodolfo a abandonara com uma vinha morta e 50 reais. Lúcia Fernandes se despertou em sua casa de 3 quartos, com piso de cerâmica e janelas amplas que deixavam entrar a luz do amanhecer. Aos seus 41 anos se levantou com a energia de quem ama o que faz. De sua janela podia ver o império que havia construído com suas próprias mãos. Vinha Renascida já não era uma fazenda pequena de 5 hectares. Agora abarcava 12 hectares de vinhedos em plena produção, com fileiras perfeitas de videiras que se estendiam até onde a vista alcançava. As plantas, que alguma vez pareceram esqueletos cinzentos, agora floresciam verdes e exuberantes, carregadas de cachos que em 3 meses mais estariam prontos para a colheita. Syrah, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Aragonês. 4 variedades premium que produziam uvas excepcionais. A vinícola original, aquele galpão adaptado onde havia feito seu primeiro vinho, agora era só um armazém para ferramentas. Em seu lugar se erguia uma construção moderna de 2 andares. Embaixo a sala de produção com capacidade para 50 barricas de carvalho francês. Em cima uma sala de prova elegante com vistas panorâmicas ao vale. Uma loja bem sortida e um pequeno escritório administrativo. O letreiro na entrada do caminho já não era a modesta pintura sobre madeira que havia feito anos atrás. Agora era um cartaz profissional de ferro forjado e madeira que dizia Vinha Renascida, Vinícola Artesanal, estabelecida 2018, visitas e provas. Sábados e domingos 10 horas às 18 horas. Lúcia se vestiu com uns jeans limpos e uma camisa bordada com o logo de Vinha Renascida. Fazia 2 anos havia adotado um estilo profissional, mais confortável para seu trabalho diário. Na cozinha, Vitória já estava preparando o café da manhã. A jovem de 17 anos havia herdado a determinação de sua mãe e o amor pela terra. Alta, com cabelo escuro preso em uma trança, vestia a camiseta da Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde estudaria enologia no próximo ano. "Bom dia, mamãe", cumprimentou servindo-lhe café. Seu Pedro ligou.
Diz que a poda do setor norte está pronta para você revisar. Obrigada, meu amor. E seu irmão? Tiago saiu cedo com Jair. Estão reparando o sistema de irrigação do setor leste. Tiago, agora de 13 anos, havia desenvolvido uma habilidade especial para a mecânica e os sistemas de irrigação. Passava horas com Jair aprendendo como manter funcionando toda a infraestrutura da vinha. Enquanto tomavam café da manhã, Vitória revisava números em um laptop. As reservas para as provas deste fim de semana estão cheias. 35 pessoas no sábado, 42 no domingo, e temos 3 pedidos novos de restaurantes em São Paulo para as linhas Reserva e Gran Reserva. Lúcia assentiu com satisfação. O turismo enológico havia se convertido em uma parte importante do negócio. Cada fim de semana, visitantes da capital e de outras províncias chegavam à vinha renascida para fazer provas guiadas, comprar vinho diretamente da vinícola e escutar a história de como havia nascido o projeto, porque a história era tão importante quanto o produto. As pessoas não só compravam vinho, compravam inspiração. Já terminou o ensaio para a universidade? Perguntou Lúcia. Quase. Estou escrevendo sobre técnicas de vinificação sustentável. Vou usar vinha renascida como caso de estudo. O orgulho que Lúcia sentiu foi tão intenso que teve que piscar para conter as lágrimas. Sua filha, que havia chegado a esta fazenda aos 6 anos chorando de medo e fome, agora escrevia ensaios acadêmicos sobre enologia, usando o negócio de sua mãe como exemplo. Depois do café da manhã, Lúcia fez seu percorrido matutino pela propriedade. Era um ritual que nunca abandonava, sem importar quão ocupado fosse seu dia. Pedro, agora de 62 anos e capataz oficial da vinha, a esperava no setor norte com um relatório detalhado da poda invernal. Tudo pronto, dona Lúcia. Este ano as plantas estão mais fortes do que nunca. Calculo que vamos colher 15.000 kg de uva, talvez mais. 15.000 kg. Isso significaria aproximadamente 9.000 garrafas de vinho uma vez completado o processo de vinificação. A um preço médio de R$ 250 por garrafa, eram mais de R$ 2.250.000 em ingressos anuais só pelo vinho. Mas o vinho não era o único negócio. As geleias artesanais, que haviam sido sua salvação nos primeiros anos, seguiam sendo prósperas. Rosa, Ana e Maria, junto com outras 4 mulheres do povoado, produziam agora 20 variedades diferentes de conservas gourmet que se vendiam em lojas especializadas de todo o país. As geleias geravam outros R$ 800.000 anuais. No total, vinha renascida faturava ao redor de R$ 3 milhões por ano. Depois de custos operacionais, salários, impostos e reinvestimento, Lúcia tinha lucros líquidos de aproximadamente R$ 1 milhão anuais. Era mais dinheiro do que jamais havia sonhado ter. Mas mais importante que o dinheiro era o impacto. Vinha renascida empregava 2-3 pessoas de maneira permanente, 12 nos vinhedos, 8 em produção de geleias, 2 na loja e sala de prova, e uma contadora que vinha 3 dias por semana. Durante a temporada de colheita, empregava a outras 15 pessoas temporalmente. 38 famílias dependiam direta ou indiretamente de um negócio que havia começado com uma mulher desesperada, 2 filhos famintos e um campo de plantas mortas. Seu Pedro, disse Lúcia enquanto caminhavam entre as fileiras. No próximo mês preciso que treine Miguel para que possa substituí-lo quando se aposentar. Pedro riu. Me aposentar? Quem diz que vou me aposentar? Sua coluna cada vez que se abaixa para podar, respondeu Lúcia com carinho. Eu estive fazendo um fundo de aposentadoria para o senhor. Quando decidir descansar, terá o suficiente para viver confortavelmente. Os olhos do ancião se encheram de lágrimas. Dona Lúcia, a senhora é demasiado boa. O senhor esteve comigo desde quase o princípio, Pedro. Quando ninguém acreditava que isto funcionaria, merece segurança em sua velhice. De fato, Lúcia havia estabelecido um pequeno fundo de pensão para todos seus empregados de longo prazo. Não era obrigatório legalmente, mas era o correto. Enquanto continuava seu percorrido, Lúcia passou pelo setor onde haviam plantado as primeiras videiras recuperadas. Algumas daquelas plantas originais ainda produziam, agora com troncos grossos e retorcidos, que contavam a história de sua ressurreição. Parou em frente à primeira planta que havia mostrado sinais de vida, aquela que havia feito brotar um diminuto talo verde e a havia feito chorar de esperança. Agora era um monstro de quase 3 metros de altura, com um tronco da espessura de um braço humano. Tocou a casca com reverência, como sempre fazia.
Obrigada, sussurrou, por me ensinar que o que parece morto às vezes só está esperando. Falando com as plantas outra vez, mamãe. Lúcia se voltou e viu Tiago se aproximando, coberto de graxa do sistema de irrigação que havia estado reparando. Sempre, respondeu com um sorriso. Seu Arsênio me ensinou que as plantas escutam. A menção de seu Arsênio trouxe uma pontada de tristeza. O ancião havia falecido 2 anos atrás, aos 83 anos em sua cama, rodeado de sua família. Suas últimas palavras para Lúcia haviam sido: você fez com que Heitor se sentisse orgulhoso desde o céu, moça, e a mim também. Seu vinhedo de 3 hectares agora era parte de vinha renascida. Os sobrinhos de seu Arsênio, que não tinham interesse em mantê-lo, o haviam vendido a Lúcia por um preço justo. Era uma forma de honrar a memória do homem que a havia salvado quando não tinha nada. Mamãe, disse Tiago enquanto caminhavam de regresso à casa. É certo o que me contou o senhor Gabriel. Gabriel Mendes, o enólogo que havia sido seu primeiro grande cliente, agora era sócio minoritário de vinha renascida e seu conselheiro técnico. O que te contou? Que quando papai te deixou aqui, ele pensou que era uma piada cruel, que ninguém poderia fazer nada com este lugar. Lúcia suspirou. Era inevitável que seus filhos escutassem as histórias, as diferentes versões de como havia começado tudo. É verdade. Seu pai me deixou aqui pensando que fracassaria, mas não foi uma piada, Tiago, foi crueldade. O menino a olhou com seus olhos inteligentes. Alguma vez você o perdoou realmente? Lúcia pensou cuidadosamente sua resposta. Sim. O perdoei porque guardar rancor teria me machucado a mim. Música. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa que o que fez esteve bem. Você sente falta dele? Sinto falta da ideia do que poderia ter sido se tivesse sido diferente, mas não sinto falta do homem que realmente era. Rodolfo havia permanecido no povoado durante 2 anos depois de sua reaparecimento. Trabalhou em várias vinícolas, sempre em posições básicas. Tentou reconstruir uma relação com Vitória e Tiago com resultados mistos. Vitória eventualmente desenvolveu uma relação cordial, mas distante com ele. O via ocasionalmente, aceitava suas chamadas, mas nunca o perdoou completamente. Tiago simplesmente não tinha interesse. Para ele, Rodolfo era um estranho que compartilhava seu DNA, nada mais. Há 3 anos, Rodolfo havia conseguido um trabalho melhor em uma vinícola da capital e havia se mudado. Ligava para os filhos em seus aniversários e enviava cartões no Natal. Era um pai ausente que tentava, sem muito sucesso, compensar anos de abandono. Lúcia não sentia nada por ele, nem amor, nem ódio, nem sequer pena. Era simplesmente irrelevante em sua vida. Música. Essa tarde, enquanto Lúcia revisava os livros de contabilidade em seu escritório, recebeu uma chamada que a tomou por surpresa. Senhora Fernandes, fala Eduardo Rios do Ministério da Agricultura. Queremos convidá-la a dar uma palestra no Congresso Nacional de Mulheres Rurais no próximo mês. Lúcia havia recebido convites similares antes, mas esta era diferente. O Congresso Nacional era um evento importante com centenas de assistentes, cobertura de meios, funcionários governamentais. Sobre que tema? Perguntou. Sobre sua história. Como converteu uma fazenda abandonada em um negócio de sucesso? Como gerou emprego em uma zona rural? Você é um exemplo perfeito de empoderamento feminino e desenvolvimento sustentável. Lúcia aceitou, embora a ideia de falar em frente a centenas de pessoas a intimidava. 1 mês depois, estava de pé no palco do Congresso Nacional em Brasília, em frente a uma audiência de 700 mulheres rurais de todo o país. Vestia um traje simples, mas elegante. Nas telas gigantes atrás dela, se projetavam fotografias do antes e depois de vinha renascida, as videiras mortas versus as fileiras verdes, a casa em ruínas versus a vinícola moderna. Começou sua palestra da única forma que sabia, com honestidade brutal. Há 7 anos, meu esposo me abandonou em uma fazenda com vinhedos mortos, sem dinheiro, sem comida, com 2 filhos pequenos. Me deixou ali, esperando que eu morresse. Me disse que era uma inútil, que não merecia nada mais que essas plantas sem vida. Podia escutar os murmúrios de empatia na audiência. Durante a primeira noite eu chorei. Chorei de medo, de humilhação, de desespero. Mas quando o sol saiu na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não lhe daria a satisfação de me ver fracassar. Durante a hora seguinte, Lúcia contou sua história sem adornos. A fome, o trabalho brutal, as mãos sangrantes, as noites sem dormir. Mas também falou das pequenas vitórias,
do primeiro broto verde, da primeira venda de geleia, do primeiro vinho que produziu. Não foi fácil, continuou. Houve momentos em que quis desistir, momentos em que pensei que ele tinha razão, que eu era incapaz, mas então olhava para meus filhos e recordava por que tinha que seguir adiante. Mostrou números concretos, como havia passado de R$ a faturar 3 milhões anuais, como havia criado 23 empregos permanentes, como seus produtos se vendiam em 3 países. Mas o sucesso financeiro não é o mais importante desta história. O mais importante é o que aprendi sobre mim mesma. Fez uma pausa, deixando que suas palavras ressoassem. Aprendi que uma mulher não precisa que um homem a resgate. Aprendi que o abandono pode ser uma libertação se você decidir vê-lo assim. Aprendi que o que outros chamam morte às vezes é só uma oportunidade para renascer mais forte. As lágrimas corriam pelos rostos de muitas mulheres na audiência. A todas as mulheres aqui que foram abandonadas, menosprezadas, subestimadas, lhes digo isto: seus detratores estão errados. Vocês não são o que outros dizem que são o que vocês decidem ser. A ovação foi ensurdecedora. As 700 mulheres se puseram de pé aplaudindo, chorando, abraçando-se entre elas. Depois da palestra, dezenas de mulheres se aproximaram de Lúcia para contar-lhe suas próprias histórias. Mulheres abandonadas, viúvas, divorciadas, todas lutando para sobreviver em zonas rurais onde as oportunidades eram escassas. Lúcia escutou cada história, deu conselhos quando podia, ofereceu contatos, compartilhou recursos. Para quando terminou, eram quase 10 da noite e estava exausta, mas cheia de energia. De regresso à vinha renascida, a vida continuava a seu ritmo constante. Chegou a temporada de colheita e toda a fazenda se encheu de atividade frenética. Recolhiam as uvas no momento perfeito de maturidade. As processavam imediatamente. Iniciavam a fermentação com o cuidado meticuloso que Lúcia havia aperfeiçoado durante anos. Esta colheita seria especial. Lúcia havia decidido criar uma linha Ultra Premium, só 300 garrafas de seu melhor Syrah, com envelhecimento de 18 meses em barricas novas de carvalho francês. O chamaria Ressurreição e o venderia a R$ 1,000 a garrafa. Era um risco, mas Lúcia já não temia os riscos calculados. Um sábado pela tarde, durante uma prova turística, um homem de uns 50 anos se aproximou de Lúcia depois de provar o vinho. Senhora Fernandes, meu nome é Antônio Guimarães. Sou distribuidor de vinhos premium no Chile e Peru. Provei seu Syrah reserva e é excepcional. Gostaria de falar sobre exportação. Exportação era algo que Lúcia havia considerado, mas não havia perseguido ativamente. Que volumes estaria buscando? Perguntou. Para começar, 5.000 garrafas anuais. Se funcionar bem, poderíamos chegar a 20.000 em 3 anos. 20.000 garrafas significariam triplicar sua produção atual. Necessitaria expandir o vinhedo, contratar mais pessoal, investir em mais equipamento. Deixe-me pensar, respondeu. Lhe enviarei uma proposta na próxima semana. Essa noite, Lúcia reuniu Vitória, Tiago, Gabriel Mendes e Pedro na sala de prova. Lhes explicou a proposta. Isto mudaria tudo, disse. Passaríamos de ser uma vinícola boutique a uma operação mediana. Mais empregos, mais ingressos, mas também mais pressão, mais responsabilidade. Você o que quer fazer, mamãe? Perguntou Vitória. Lúcia olhou pela janela em direção às fileiras de vides que brilhavam sob a luz da lua. Quero seguir crescendo, mas de maneira sustentável, sem perder a qualidade que nos faz especiais. Quero que quando eu já não estiver, isto seja um negócio sólido que possa passar a vocês. Então faça, disse Tiago com a confiança simples de um menino de 13 anos. Você sempre soube como fazer crescer coisas mortas. 3 meses depois, Lúcia assinou o contrato de exportação com um novo empréstimo do banco que aprovaram imediatamente dado seu histórico impecável. Comprou 5 hectares adjacentes e começou a plantá-las. Contratou 15 pessoas mais. Construiu uma segunda nave de produção. Investiu em tecnologia de ponta para controle de temperatura e umidade. Vinha renascida se estava convertendo em algo maior do que jamais havia imaginado. 2 anos depois, no 9º aniversário de sua chegada à fazenda, Lúcia organizou uma celebração especial. Convidou todos seus empregados atuais e passados, a pessoas do povoado que a haviam ajudado, a clientes, a fornecedores. Mais de 200 pessoas se reuniram nos terrenos da vinícola. Haviam instalado tendas, churrasqueiras, um pequeno palco para música.
Lúcia subiu ao palco para dar um discurso. Há 9 anos cheguei aqui com meus 2 filhos, sem um centavo, abandonada por um homem que acreditava que eu não valia nada. Me deixou em um campo de plantas mortas pensando que esse seria meu final. Olhou a multidão reunida, rostos amigos, famílias que ela havia ajudado a sustentar. Mas as plantas não estavam mortas, só dormidas. E eu tampouco estava morta, só esperando a oportunidade de descobrir minha força. Vitória e Tiago subiram ao palco junto a ela. Estes são meus filhos que me ensinaram que o amor pode ser mais forte do que qualquer abandono. Vitória começará seus estudos de enologia no próximo mês. Tiago já fala de estudar engenharia agrícola. Juntos algum dia levarão Vinha Renascida mais longe do que eu poderia sonhar. Fez uma pausa emocionada. Mas isto não é só minha história. É a história de seu Arsênio, que em paz descanse, que me ensinou tudo o que sei sobre vides. É a história de Pedro, que tem trabalhado ao meu lado desde quase o princípio. É a história de Maria, Rosa, Ana e todas as mulheres que acreditaram neste projeto quando era só um sonho louco. É a história de cada pessoa aqui que pôs seu esforço, seu conhecimento, sua fé em uma ideia simples, que das cinzas do abandonado pode renascer algo bonito. Os aplausos ressoarão pelo vale. Quando a celebração terminou e todos se foram, Lúcia ficou sozinha caminhando por seu vinhedo sob as estrelas. Tocou as plantas enquanto passava, sentindo sua força, sua vida. Parou em frente àquela primeira videira que havia revivido, a que havia tocado chorando de desespero em sua primeira noite e logo chorando de alegria quando mostrou sinais de vida. "Música, conseguimos", sussurrou. Contra todo o prognóstico, conseguimos. Na distância podia ver as luzes de sua casa, onde seus filhos dormiam seguros e felizes. Podia ver a vinícola moderna que havia construído, os campos que se estendiam em todas as direções, todos produtivos, todos vivos. Vinha Renascida já não era só um negócio, era um legado, uma prova viva de que uma mulher pode tomar o que outros chamam lixo e converter em ouro, que as plantas mortas podem florescer, que os corações partidos podem sarar e se fortalecer. Era a prova de que às vezes, o pior momento de sua vida é na realidade o começo de seu melhor capítulo. Rodolfo lhe havia dado plantas mortas pensando que era uma maldição. Resultou ser a maior bênção de sua vida porque essas plantas a obrigaram a descobrir que dentro dela havia uma força que nunca soube que existia, uma capacidade para trabalhar, para aprender, para construir, para liderar. Não precisava que um homem lhe desse valor. Já o tinha. Não precisava de resgate. Era perfeitamente capaz de se resgatar a si mesma. E mais importante ainda, havia ensinado essa lição a seus filhos. Vitória e Tiago cresceram vendo sua mãe converter desespero em determinação, abandono em oportunidade, morte em vida. Nunca aceitariam ser menosprezados. Nunca acreditariam que precisavam ser salvos. Saberiam com certeza absoluta que podiam conseguir o impossível se trabalhassem o suficientemente duro. Esse era o verdadeiro legado de Vinha Renascida. Não os milhões faturados, não os hectares cultivados, não as garrafas vendidas. O legado era a prova de que uma mulher pode tomar as ruínas de sua vida e construir um império. Lúcia Fernandes, de 43 anos, vinicultora de sucesso, empregadora de 38 famílias, mãe de 2 filhos extraordinários, se parou no meio de seu vinhedo florescente e sorriu. As plantas que estavam mortas agora davam frutos. Seu coração que havia estado partido, agora estava completo. Sua vida que havia parecido terminada apenas estava alcançando seu melhor momento. E enquanto as estrelas brilhavam sobre Vinha Renascida, Lúcia soube com certeza absoluta que o melhor ainda estava por vir. Porque quando você planta sementes de determinação, as colheitas são infinitas. Você gostou desta história de superação? Dê like no vídeo, inscreva-se no canal e comente que parte te emocionou mais. Compartilhe seu momento favorito nos comentários e lembre-se, não importa quão morto pareça seu vinhedo hoje, com trabalho e determinação você pode convertê-lo em um império florescente. Nos vemos na próxima história inspiradora. M.